Vamos andar em dois, porque é melhor que andar só. Assim diz a palavra. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, na mensagem de domingo. Deus te abençoe, um ótimo domingo, um grande beijo no teu coração, não só meu, mas de toda a igreja Uma Nova Chance. Como vocês sabem, principalmente os membros da nossa casa, nós estamos retomando os cultos presenciais. É uma retomada bem tranquila, bem lenta, observando aí todos os sinais, tudo que está acontecendo em nossa volta. E os cultos aqui online, essa mensagem, ela ficará aqui para os domingos, para que as pessoas do grupo de risco possam também ser alcançadas. O maior objetivo é sempre buscarmos a comunhão dos santos, é sempre buscarmos vencer o medo, suportar os dias difíceis e guardar a nossa fé. Mas vamos falar um pouquinho hoje sobre esse versículo tão bacana que está lá no livro de Eclesiastes, grande sabedoria de Salomão, não só Eclesiastes como Provérbios, que me encantam, que realmente me fazem parar para crer que Deus escolheu, através da simplicidade, aprofundar as nossas raízes. No vídeo anterior meu, que foi postado aqui no canal do YouTube, eu trouxe para vocês um trechinho do livro Invisíveis, né? Que a editora Impacto lançou, e já tem meses que eu venho praticando a questão de passarmos invisíveis diante do que o mundo está tentando fazer conosco, toda a correria, pressão, ativismo, toda a necessidade de se ser partidário em determinados assuntos, toda a agressividade. Porque eu tenho visto como Deus tem trabalhado em seus filhos, aqueles que estão se mantendo fiel e guardando a sua palavra, o quanto Deus está trabalhando nesses homens e mulheres a simplicidade, a bondade, a longanimidade e acho que acima de tudo, tenho certeza, a paciência. E falar sobre um versículo como esse, eu vou olhar aqui para o cantinho porque hoje eu estou usando o meu computador, estou no meu QG oficial de home office, tudo que está aqui é do meu trabalho, mas falar sobre andar em dois é também ter muita paciência, você não acha? Porque a gente não sabe quem vai ser o compositor da sua dupla, né? Quem que vai te ajudar aí, se você é o que guia, se é o que vai ser guiado. Mas como é um versículo que podemos julgar como simples, mediante ao que infelizmente temos buscado, né? Tanto depois da pandemia, tanto se fala de fim do mundo, de escatologia, de entender os fins, mas deixamos muitas vezes de entender os meios e muitas vezes o começo. Nosso amado pastor Ricardo Israel, ele fala muito aos nossos corações sobre o princípio, sobre a questão de voltarmos umas casinhas lá atrás, arrumar, assentar as coisas para que se possa fazer novas construções. E isso vem muito de encontro ao que eu tenho construído em minha vida, ao que eu tenho construído em minha casa e meus projetos. Não dá mais para utilizar as ferramentas antigas para construir tudo que o Senhor está fazendo de novo, assentando coisas novas, trazendo a verdadeira revelação da sua palavra e carregado aí dessa singeleza, dessa simplicidade. Mas por vivermos em um mundo tão veloz, que exige de nós uma postura rápida, uma pessoa que é produtiva, que bate metas, e nós deixamos passar despercebidos essas coisinhas pequenininhas, que não deveriam ser menosprezadas, mas faz parte do homem natural, faz parte do homem caído, muitas vezes esse desprezar da inutilidade, esse desprezar do não fazer nada, né? Ninguém quer se sentir inútil, ninguém quer ficar sem fazer nada no reino de Deus, todo mundo quer avançar aí os semáforos. Bom, e fazendo uma pausa, falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui,
Me lembro até uma vez que o nosso diácono, o Del, ele, em alguns dos seus estudos judaicos, não me engano, Del, se você estiver assistindo, depois você comenta lá o que eu falei de errado. Mas eu me lembro que ele falou assim: Tati, uma vez encontrei, ou assisti, não sei, um rabino em que ele falava que as pessoas que queriam entender as questões dos judeus e, né, teve aquela fase que todo mundo queria Israel, não sei o quê. E ele falou que o rabino falou assim: olha, vocês querem saber tanto de nós, vocês querem aprender tanta coisa de nós. Deus deixou a nós os 10 mandamentos. Se vocês conseguirem cumprir pelo menos os 3 primeiros, o resto... E às vezes a gente até para pra pensar, né? Quais são mesmo os 3 primeiros? E a gente fica meio assim, né? Ai, e é verdade. E é verdade, é uma grande verdade. Os 10 mandamentos foi banalizado, talvez. Os 10 mandamentos foi colocado num posto tão alto e tão difícil que a gente desistiu deles, ou que a gente não sabe aplicá-los. Eu tenho um apreço muito grande por Provérbios e não levo ele só como mero conselho ou não, como um código de conduta para o homem. Se você não recebeu muitas vezes uma cultura que te educasse dentro de casa, se o mundo acabou podando você, polindo você com outras visões de princípio e caminhada, comece a tentar reconstruir, comece a fazer alicerces novos na sua vida e para os seus filhos e para outras pessoas através de Provérbios. Porque algumas coisas, algumas conotações fogem à nossa atual geração, né, fogem a este século, mas elas são carregadas de valores, e valores é o que nós precisamos para esses dias. Principalmente a paciência, que eu acredito fortemente que é um valor, que a paciência trabalha em nós o tempo. E se tem uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa vida é o esperar. Porque a gente pensa que esperar é estar parado. E muitas vezes esse esperar em Deus não é o parado da inutilidade, mas é o parado para se observar. Correndo, muitas vezes, você não dá devido valor aos detalhes. Mas caminhando, parando, observando, se vai. E aí nessa pausa que eu fiz para falar desse rabino que falou isso ao Del, isso ficou tão forte no meu coração, irmãos, tão forte, porque eu tenho o anseio de cumprir, de dar cumprimento, de dar vazão aos princípios. E a gente olha e fala assim, são só 10 mandamentos, mas são realmente doídos, não é? A gente fica se pensando, amar a Deus sobre todas as coisas, que coisas, como que é esse amar a Deus? É interno, eu vou manifestar, eu tenho que explodir isso em uma dimensão, amar o próximo como a mim mesmo, e por aí vai. E depois a gente fala do não matarás, em meio a uma geração que busca o porte de arma, é certo ou errado, e não estou falando sobre certo ou errado, não estou defendendo ou dizendo que não sou a favor, estou dizendo que todas as vezes que nós pegamos os princípios para ser espelho, né, não fazendo uma analogia ao que Tiago fala de espelho, mas é muito próximo, mas você pega os princípios e valores e faz um espelho com relação ao que estamos vivendo no mundo, essas dúvidas... Peraí, não matarás, mas matarás encaixa-se ali quando eu tiver com uma arma na mão para me defender. Não cobiçar, o cobiçar é o quê? Então se cobiçou, pode se considerar adultério, o adultério pode permitir divorciar. E olha, você vai vendo que é o quê? Uma ramificação. E é simples. São 10, tava lá no comecinho. Mas a gente vai se perdendo em outros pormenores. E aí é onde a gente pega essa questão do não deixar passar despercebido, de colocar isso como evidência. Eu tenho falado muito sobre isso para as pessoas. Olha, eu faço muita pesquisa. Hoje, a área que eu atuo me exige pesquisar demais. Eu acho que pesquisar deveria ser algo para todo ser humano. Pesquisar.
Porque estamos vivendo num mundo de informações e muitas fake news, né? Tudo distorcido. Então, quanto mais você pesquisar, mais à frente do seu tempo você vai estar, mais seguro você vai se sentir também. Então, dentro da área que eu atuo, tanto para os meus clientes quanto para os conteúdos que eu desenvolvo, principalmente para as questões cristãs do meu entendimento, vai me exigir o quê? Uma análise dos dados, uma análise de tudo que nós estamos vivendo. E ainda nesse contexto de viver um mundo acelerado e não parar para observar os detalhes, a gente fez um levantamento ano passado do consumo de literaturas e de escritos de autoajuda, principalmente no meio cristão. Há algum problema nisso? Não haveria problemas se a Bíblia fosse a palavra mais consumida antes de qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que não é. Todo mundo tem um argumento para dizer. Quando eu leio a Bíblia dá sono, quando eu leio a Bíblia eu não entendo, fico desmotivado, paro de ler. Ai, porque eu tenho uma prateleira de livros que eu comprei e ainda não terminei. A gente não consegue casar, né, os livros. E tanto que esse ano eu coloquei a meta de ler 3 livros, então assim, tá bem complicado, mas é sensacional depois que você pega o jeitinho, né? Por quê? Eu quero a Bíblia, eu quero algo mais centrado ao meu dia a dia e eu queria compor outras questões de análise. E aí me desafiei. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas eu tinha esse desafio. Mas dos 3 livros, irmãos, qual que é o mais complicado? É óbvio que é a Bíblia, porque eu posso sair dos evangelhos, eu posso sair de Daniel, eu posso sair de Davi, Ruth, esses livrinhos que a gente já tem uma questão mais didática para entender, que a gente tem bastante coisa lúdica para assistir e fazer comparação, mas quando vai chegar em Números, em Apocalipse, às vezes até Gênesis, quando vai chegar nesses livros mais, né, levíticos, e aí você tá com outros conteúdos para ponderar ali, a gente vai se perdendo. Então, ainda nesse contexto, né? Olha só que perigo. O quanto de informação as pessoas têm buscado em um canal só. Querem livros de autoajuda, querem livros de autoajuda, querem livros de autoajuda para respostas atuais. Mas as nossas perguntas são ultrapassadas. E aí, entre a dificuldade de termos, né, respostas atuais para as nossas perguntas que são ultrapassadas, qual é a palavra que não tem validade? Qual é a palavra que se sustenta? Qual é a palavra que nos sustenta? É a palavra de Deus. Ela não passa, ela não é em vão, ela não volta vazia, ela é verdadeira. Então nós temos respostas para atuais, mesmo que as nossas perguntas sejam tão ultrapassadas na Bíblia, na palavra de Deus, sim. E ela vem recheada de quê? De situações em que levam o homem a buscar a sua revelação. E aí para cada um o Senhor vai trabalhando. Olha que fantástico. Então não é sobre não comprarmos livros de autoajuda, mas a pesquisa, a revelação dos números, os dados, eles mostram o diagnóstico de como estamos hoje. E eu sei que parece que deu uma desvirtuada. Bati no microfone aqui. Eu sei que deu uma desvirtuada, né? Poxa, a pastora tá falando sobre andar em 2, né? Do versículo lá de Eclesiastes, mas tá começando a falar sobre a Bíblia, sobre a questão de pesquisa, de como somos acelerados. Eu tô afunilando, porque tudo vai cair lá, né? A gente falou sobre paciência, como é importante, não é só uma virtude, muito mais, acho que é um valor, não tenho certeza, é valor para esses dias, porque paciência fala de tempo é o nosso Senhor, e o Senhor trabalha em nós, o esperar, o descansar, é Ele quem vai falar assim, agora é para continuar marchando, que nem diz os hinos antigos, ou é Ele quem vai falar agora vire para cá, vire para lá. Então, para que Ele seja governador, Ele precisa ter em nós a liberdade do tempo, para Ele ser governador de nossas vidas e de tudo que fazemos. E para que Ele possa fazer isso, nós temos que estar trabalhando fortemente a paciência. E eu comecei falando desse versículo de Eclesiastes, porque quando eu comecei a fazer uma reflexão diante disso, eu comecei a falar, tem coisa aí. Comecei a dizer para mim mesmo, tem coisa aí. E além de todas essas coisas que eu quero explanar com você nessa mensagem, que é a paciência, os segredinhos que tem contido ali, além de tudo isso, o ponto alto que eu encontrei nessa mensagem foi de chamar sua atenção para falar mais uma vez
Já falei aqui no canal da igreja, em outros vídeos sobre isso. Eu falo muito nas minhas mensagens. Quem me acompanha, quem senta na mesa comigo sabe o quanto eu tenho falado. Temos que trabalhar a simplicidade, temos que comer da simplicidade, porque o Senhor escolheu, através da simplicidade, da singeleza, aprofundar as nossas raízes. Quão profundos são os ensinamentos de Deus, muitas vezes escondidos em coisas que foram banalizadas pelo mundo. E aí você pode se perguntar, por que, Tati? Por que foi tão banalizado Porque o mundo exigiu da gente respostas mais firmes, mais grossas. O mundo está exigindo da gente mais atenção a outras coisas, como escatologia e apocalipse. O mundo está exigindo de nós, irmãos, respostas prontas. O mundo está exigindo de você um posicionamento e um fardo ao qual Deus não nos exigiu. O que mudaria na sua vida se você não tivesse respostas para acontecimentos como o da pandemia? Veja, o cristão ele foi colocado à prova. Porque num caso como o da pandemia, que fugiu a todos os conceitos naturais, ciência, segurança, política, tudo se perdeu. Ninguém sabia para onde ir, várias conotações. Aí automaticamente as câmeras se viraram para os cristãos. E aí quando eu falo cristão, na universalidade mesmo, tá? Então, todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, né? O nosso Senhor. Mas as câmeras, elas não se viraram para nós pedindo que aprendessem com a gente paciência. As câmeras não se viraram para o cristão pedindo para a gente fé. As câmeras não se viraram para nós pedindo esperança. Faz uma análise, volto a repetir, pesquise, aprenda a pesquisar, aprenda a analisar dados. Faz uma análise. O que as câmeras, e quando eu falo câmeras, o que o mundo, o que a humanidade cobrou dos cristãos? Eu quero uma resposta pronta. Foi Deus que permitiu a pandemia é um castigo de Deus, a pandemia é um sinal dos fins dos tempos, e aí começou aquele... Eu vi muitos cristãos se perder em meio a questões políticas, em meio a questões de escatologia, gente postando, uma hora a onda da doença baixava, olha, foi o jejum, outra hora aumentava, foi o quê? Falta de jejum. Então, tudo isso vai exigindo da gente respostas prontas. E o Deus que nós servimos, ele não trabalha com respostas prontas. O nosso Deus é um Deus confrontador. Ele quer que a nossa fé confronte a razão humana ao ponto de que, mesmo que eu não tenha respostas para isso hoje, confiarei, adorarei, permanecerei, perseverei. A minha luta interna durante todo esse tempo de pandemia era poder gritar aos ouvidos dos irmãos e falar assim, olha, você não precisa de uma resposta pronta. Na verdade, você não precisa de respostas ao qual a humanidade não entende. Por quê? Porque em todo tempo nós cantamos que em todo tempo, ainda que a figueira não floresça, que o fruto minta, eu adorarei, eu me alegrarei. Nós falamos sobre guardar uma palavra para não ir contra Deus. Nós falamos sobre uma questão de esperança e de fé, mesmo que a gente não saiba o que está por vir. Porque lembram-se de Deuteronômio? Algumas coisas revelam aos meus filhos, outras não vou revelar. As outras coisas do próprio Senhor, aquilo que ele permanece para ele, não tem que atiçar a gente a procurar respostas. Não tem que atiçar a gente a tentar descobrir através da ciência. Mas deveria causar em nós o quê? O adorarei, que a gente canta tanto no louvor, o esperarei, o confiarei, o mesmo sem a compreensão te adorarei, porque isso não são respostas prontas, isso são garantias entre o que nós cremos em Deus e a nossa fé. Se cremos e praticamos a fé, não importa o que o Senhor trará,
Porque eu já estou dando uma resposta à humanidade, eu já estou dando uma resposta àquele que sofre. Adorarei, confiarei, exaltarei, permanecerei, perseverei, irei perseverando. Porque se eu faço todas essas coisas, eu estou me guardando para Deus, eu estou guardando a palavra dele para não pecar contra ele, eu não serei surpreendido. Pode vir o que vir, eu vou saber me comportar, eu vou saber agir. Não ter esta resposta pronta não coloca você no lugar de mediocridade, não coloca você no lugar de morno, como as pessoas podem pensar. Pelo contrário, querido, faça uma análise em você, porque foi o que eu tenho feito comigo todos esses dias, o quão difícil é, diante de uma situação que foge todas as questões naturais, como política, ciência e humanidade, biologia, você ficar no confiarei, verdadeiramente, né? Não sendo uma coisa manipulada, mas confiarei, adorarei, te exaltarei. Qual foi a outra que eu falei? Você que tá ouvindo, você que tá assistindo aí. Irei perseverar, permanecer. Tudo isso pra quê? Pra eu não murmurar, pra eu não pecar contra ele, pra eu não tomar um caminho que ele não está traçando pra mim, pra eu poder, através da palavra, me manter, me alimentar e sustentar os outros e fortalecer a outros que vão precisar de mim. Olha só o quanto de coisa que a gente já falou aqui. E é tão simples a aplicação, mas tão fundamental, tão forte. E aí, agora eu quero ler o versículo. Agora eu já tô leve pra ler esse versículo pra vocês. Agora eu já coloquei todas as minhas ideias no lugar. Construí com você tudo que eu precisava construir dentro de você. Por isso, se você não entendeu, a pastora Tati fala rápido demais. Nossa, a pastora Tati dá uma voada, pega, salva esse vídeo aí, compartilha, grava lá no seu celular e escute de novo. Anote, pontue, me busque, tá? Eu tô lá no Face da igreja, que é Igreja Uma Nova Chance, tô no Instagram, tô aqui, manda pergunta e a gente tenta responder. Mas vamos lá. Eclesiastes 4, eu vou ler a partir do 8, que diz assim, a minha versão. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também em seus olhos não se satisfazem com riquezas, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade, enfadonho de ocupação, ou uma enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cai, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E aí ele vai começando nos outros versículos sobre uma série de coisas que você pode dar a um, dar ao outro, que você tenha a sua mão sempre estendida e que nisso você louve. E é óbvio que há várias palavras, ministrações sobre como é bom estar em dois. E durante muito tempo a gente olhou para o dois, esperando do outro sempre o quê? Amizade, lealdade, né? Tem que ser alguém que vai ser ali comigo, vai fechar junto, vai colar junto, tamo junto. Mas o desandar, o desabrochar desse versículo falam de coisas do tipo: ande em dois, porque o que você tem, eu tenho isso na minha mão agora.
O que você tem, divide, para que a sua paga tenha valor. Ande em dois, porque se ele cair, você levanta. O versículo fala mais de alguém que procura estar com o outro para dar suporte, alguém que procura estar o outro para dar proteção, do que uma legalidade no sentido de que, não, eu preciso de alguém à minha altura para andar junto, pra gente ir nas ruas, pregando o evangelho e fazendo todas as coisas, né, que a gente vê por aí. E por isso que eu quero fechar essa mensagem tão simples, né? Nossa, pastora, a senhora falou tudo isso para chegar nesse versículo, só me dizer isso? Quando a gente fala de vencer o medo diante da pandemia e estar numa congregação, quando você colocar o pé na porta da sua congregação, lembre-se desse versículo. O quanto você está disponível para ser aquele que vai andar em dois. E isso vai exigir de você muita paciência. Porque o número 2, vai cair. O número 2 vai precisar que você reparta. O número 2 vai precisar que vocês se aquentarão, como a palavra diz. O número 2 vai precisar da sua ajuda para afugentar, para resistir. E, com certeza, em alguns momentos, você será o número 2. A tecnologia, ela vai permitir com que o homem se mantenha distante desse versículo. Porque se compreendermos que andar em dois é só eu ver você aí do outro lado da telinha, estarei satisfeito. Se o andar em dois vai ser só uma ligação pelo WhatsApp, estaremos satisfeitos. Mas a Bíblia fala sobre o andar em dois como cordões. Estão juntos. Aqui há uma fricção de pele, há as arestas se batendo e se polindo, há todo um conceito físico e real. E por isso que será tão difícil nos últimos dias. E nesse desabrochar desse versículo, nós como igreja, uma nova chance, nós como igreja professamos a nossa fé e cremos na Trindade. Existem pessoas que não creem na Trindade. Nós cremos, a nossa casa é uma casa que crê na Trindade. Mas veja que até a nossa forma de colocar a Trindade não é sempre em dois. Ou a gente fala muito de Deus e de Jesus, ou a gente fala do Pai e do Filho, ou a gente fala do Filho e do Espírito, ou a gente fala de Jesus e seu Espírito. A gente já tem uma conotação dupla, porque são dois. Até o seu versículo começa, né? 2 ou mais. Ele poderia falar assim, um grupo, poderia ter usado 3. E aí fica para quem gosta de estudar os números, né? Eu não sei muito, tem muita coisa de número aí dentro da Bíblia. Mas isso me chamou muito a atenção. Andem em dois, perseverem em dois, né? Tem essa jogadinha do equilíbrio. 3, você já teria que esticar uma perna se tivesse que agarrar. E porque talvez também o próprio Deus já está preparando a humanidade para viver cada vez mais acolhida em pequenos grupos, em pequenos números, como um fermento. 2 não é pouco? Se você expandir isso, vamos andar em 2 e tá em uma galera, esquece, já desvalidou esse versículo. É 2 mesmo. Existe alguém que você tá ali, né? Cordãozão amarrado, aquela pessoa ali. Eu tô sendo suporte para ela, eu tô dando condições a ela, eu tô repartindo com ela. Para quem conhece a minha amizade com o Del, o nosso diácono, a gente é assim, muito antes de tudo, né? A gente é tudo junto, tudo o tempo todo.
E por mais que a gente fale que ele é nosso filho na fé, eu gosto de olhar para esse versículo para olhar para os meus amigos, para olhar para as pessoas que eu dou suporte, para olhar para as pessoas assim, como que eu vou lidar com ela daqui para frente? Nessa questão do ande em dois, né? Então, eu sou uma galera, tudo bem, você pode aplicar, mas se não tiver vivendo isso numa verdade ali do suporte, do dividir, né? Vamos voltar aqui mais um pedacinho. Do 8 em diante, né? Eu falei sobre o trabalho. Ele fala sobre a palavra, fala sobre o trabalho, fala sobre quando cai, fala sobre aquentarão, fala sobre prevalecer, resistir, afugentar. Então, assim, são várias aplicações que exigem de nós que sejam números menores, porque muitos vai ficar cada vez, né, mais difícil. E aí no finalzinho eu fechei falando assim pra vocês, será que o próprio Deus já não está nos falando sobre essa questão do no pouco seremos muito? Eu gosto muito de falar sobre os evangelhos quando se fala na questão do fermento. Há aplicações bem diferentes do fermento, né? O pessoal, cuidado com o fermento, né? Mas eu gosto muito da passagem de Mateus, vou ler aqui para vocês, para a gente fechar. E lembrando que na época Mateus falava reino dos céus, né? A gente já explicou bastante lá na igreja o porquê. Vamos lá para a parábola de Mateus 13, 33. E contou-lhes uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e ministrou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhe dizia sem usar palavras enigmáticas. Então, olha só, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas, até que... Óbvio que existem aplicações para esse contexto muito mais profundas das que eu utilizo. Porém, se nós olharmos a massa do pão como todo, há muito trigo, e aí a gente se remete ao joio, há muito tudo, e o fermento é uma quantidade pequena. Ela está lá, você não vê, mas ela está fazendo a sua parte. Pregação, uma ministração do nosso querido irmão Christopher Walker, lá no canal da Editora Impacto, que ele fala que nos fins dos séculos, e já está bem próximo isso, o reino de Deus se tornará pequeno e desprezível ao homem. E se a gente julgar o fermento como pequeno e desprezível na massa, vamos colocar outros aditivos para que aquilo cresça, para que aquilo ganhe forma, e por aí vai. Bom, eu encerro essa palavra aqui. Talvez eu tenha atrapalhado você na construção do seu pensamento, mas isso é bom para você assistir mais vezes esse vídeo aqui, para você fazer esse exercício de olhar com profundidade pequenos versículos, olhar com profundidade a palavra de Deus, mesmo no pequenininho das coisinhas, mas saiba que vai exigir de você paciência, perseverança e muita fome da palavra de Deus. Vamos andar em 2, vamos andar juntos, vamos realmente fazer essas dobras, e cada vez que a gente faz uma dobra com um, vamos fazer dobras com outros, e mais cordões e mais dobras, para que fique forte este reino que pequeno, pouquinho, 3 medidas,
mas que mesmo que a gente não esteja vendo, está fazendo a sua parte. Um beijo no seu coração, que a graça de Deus esteja sobre vós, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua despensa. Quão bonito, quão formoso é o pé de quem anuncia. Então, olhe para os seus pés, anuncie, continue, persevere. Deus é contigo. Imerso, levado sou pela força da vida.